Olá, é um prazer estar aqui com a nossa querida consultora de amamentação, que nos ensina muito sobre a questão das relações entre mãe e bebê, sobre os aspectos, físicos e corporais, e de como tratar e trabalhar com essa criancinha que acaba de chegar, Ana Heloísa Gama. Ana Heloísa Gama, inclusive, está no nosso curso do Zero ao Puerpério. Tem uma aula bônus fantástica com ela por lá, onde ela fala sobre amamentação. Inclusive, ela traz o filhinho dela, o bebê, vocês conhecem o filho dela? Está lá. Quem quiser, quem tiver curiosidade, vai conhecer dentro do curso o bebezinho da Ana Heloísa e ela ali nos ensinando e falando sobre como amamentar, por que amamentar, de que forma fazer isso para que seja bom tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas hoje, Ana Heloísa está aqui para falar de um tema que eu penso que é muito importante, porque na clínica com mulheres gestantes, atendendo as mulheres da psicanálise gestacional, eu tento trabalhar bastante esse ponto, porque eu vejo na minha clínica psicanalítica, tanto as mães das criancinhas quanto as mulheres quando chegam questionando a escolha pelo pediatra, eu percebo que não há um trabalho feito com um certo cuidado, com uma certa antecipação ao longo da gestação, para que essa escolha possa ser feita de uma forma pertinente, que essa profissional tenha realmente algum tipo de entendimento com aquela família, porque de uma certa forma o profissional que a gente escolhe para nos atender ou atender alguém na nossa família tem que falar uma linguagem que seja comum. E aí eu queria que você pudesse falar para as mulheres que estão aqui, sobre a importância e de como proceder ao longo da gestação, em que momento você acha que é importante, como você entende que isso pode ser feito para que essa mulher chegue ali, na hora do parto, já com a segurança de que tem uma profissional que vai poder acompanhar aquela família nessa fase tão linda, mas complexa, que é, sobretudo o puerpério, mas ao longo da vida também, porque a pediatra vai até os 18 anos, não é isso? Não tem uma idade muito... Não tem, não? Então fala um pouquinho aí agora, Ana. Esse assunto é muito importante, Mônica. Inclusive, essa consulta pré-natal do pediatra, conhecer o pediatra, marcar uma consulta ainda na gestação, é uma coisa recomendada pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria e acho até que outras sociedades no mundo, não vou saber quais exatamente, mas sei que isso é uma recomendação em diversos países, E é muito importante realmente escolher esse pediatra, porque o papel desse médico, o pediatra na vida das famílias, ele é muito diferenciado, porque a gente está muito presente. É uma pessoa que você vai ver praticamente todo mês e ainda com coisas intercaladas entre uma consulta e outra. E eu acho que é muito importante que a gente tenha uma identidade, que essa pessoa saiba que tipo de médico ela quer. Eu comparo muito, Mônica, mais tarde com a escolha de uma escola. Sempre me vem à mente isso. Uma escola pode ser maravilhosa para a tua família e não ser para a minha, por causa das nossas formas de pensar a vida, E a pediatria também. Então, eu acho que critérios assim, que são importantes para a gente pensar na escolha de um pediatra, eu acho que primeiro de tudo é isso, cabeça, ideologia, como é que esse profissional pensa a vida, Como é que esse pediatra pensa a saúde e a doença, A pediatria, assim como algumas outras especialidades, mas principalmente a pediatria, ela é dividida, Mônica, em duas pediatrias. Existe a pediatria curativa, que a gente exerce, por exemplo, quando a gente está tratando uma pneumonia, uma infecção de garganta. Então, eu vou fazer uma abordagem, um tipo de atendimento curativo, que pode ser rápido, focado, sem nenhum problema, e é até bom que seja. E existe a outra parte grossa da pediatria, que a gente chama de puericultura, Puericultura. Do latim pueri, que quer dizer infância, cultura da infância.
que são as visitas mensais que os bebês devem fazer ao pediatra, desde o nascimento até o primeiro ano de vida, né? Nessas consultas a gente precisa de quê? Ter tempo, escuta, né? É muito legal que você já comece, depois que seu neném nascer, que você tenha um caderninho, alguma coisa para durante a semana, durante um mês. Eu sempre recomendo isso. Tudo que você lembrar que não é urgente, mas você tem dúvida, anota ali. Para na consulta a gente poder dar conta de tratar de todos aqueles temas. Então, nessas consultas de puericultura, a gente vai ver peso, crescimento, desenvolvimento, que é diferente. Desenvolvimento são capacidades que o bebê vai adquirindo. E o primeiro profissional que detecta alguma dificuldade nesse desenvolvimento é o pediatra. Sim, né? E a gente vê hoje em dia, ainda eu vejo muito crianças que chegam na clínica de psicanálise infantil com questões dentro, por exemplo, do espectro do autismo, aonde essa própria mãe e pai sinalizam assim, puxa, mas eu falei lá atrás com o pediatra que ele era muito quietinho, que ele era muito paradinho, e aí o pediatra falou assim, é um bebê quietinho, depois você vai ver como é que vai, né, mudar. E aí eu lembro sempre da Marie-Christine Lasnik, que é uma estudiosa muito importante né, da psicanálise sobre o trabalho com crianças, né, precoces com crianças, com bebês. Ela fala que o pediatra, muitas vezes, naquele contato com a criança, ele até tira aquela criança daquela inércia, daquele autismo, e ele desconsidera a fala desse caderninho que você está dizendo. E o pediatra precisa ter esse cuidado, né? De escutar a escuta que essa mãe tem desse bebê, né? É fundamental, porque ali a gente não está fazendo uma consulta de emergência, né? Emergência. E eu acho que a gente, aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem confundido muito esse lugar de atendimento. Então, por exemplo, as pessoas levam a criança na emergência, lotada, com uma fila enorme, porque ele está com uma coceira que já tem um mês. Isso não é uma emergência. Ele não tem que estar na emergência. Aí depois ele se sente mal atendido. Poxa, o cara mal olhou e falou que eu tinha que ir para o ambulatório ou voltar no meu pediatra. Sim, porque o cara que está lá na emergência, ele está lá para atender a emergência. É o cara que a criança está com convulsão, é a criança que teve um traumatismo craniano, é uma asma grave, isso é emergência. Agora, essas questões deveriam ser tratadas no mês a mês com o pediatra que conhece a família e a criança. Ou deveria conhecer. Ou deveria porque conhecer. Essa é uma questão importante. Porque, assim, um dos aspectos que eu coloco né, no livro que está para ser lançado, que tem ali um material bem legal para que os pais possam se apropriar nas entrevistas com os pediatras, é assim entender o quanto esse pediatra está disponível para aquela família. Sim. O quanto ele é capacitado a querer atender aquela criança, atender aquela família numa demanda, porque é uma mãe, muitas vezes é uma mãe de primeira viagem, que está angustiada. E aí a questão não é só da angústia da mãe que a gente vai dar conta, é que uma mãe angustiada vai passar essa angústia para o seu próprio bebê, né? E aí vem outros adoecimentos. Então isso é importante Muito, também, né? Muito. E sem esse tempo de escuta, né, a gente não forma vínculo com a família. E esse ter um pediatra para chamar de seu, esse vínculo, ele é muito importante, que é o vínculo que vai dar liberdade, intimidade para falar sobre algumas questões, e de ambas as partes, né? Isso só se constrói se a gente elege um pediatra que vai me acompanhar no mês a mês. Então, voltando à tua questão inicial, né, quando você abriu aqui falando do conhecer o pediatra ainda na gestação, é muito bom, porque se você vai procurar o pediatra pela primeira vez, já com o seu bebê em casa, nos braços, já com toda a insegurança bombando, hoje em dia a gente tem, eu tenho assim, eu falo, gente, coitado das mães e dos pais de agora, porque eles são muito bombardeados, Mônica. São muitas informações. Muitas informações e muitas regras, e que às vezes são opostas. E sabe uma coisa que tem me preocupado muito, e está sendo muito dessa cultura, dessa juventude, é que eles são influenciados muitas vezes por pessoas que estão
nas redes sociais que não são profissionais. Sim, Né? Não são pediatras, não são psicanalistas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas. Não, são pessoas que têm uma experiência que passam aquela experiência como verdade, né? E isso é muito perigoso. É uma experiência restrita, própria, sim, né? Sim. E eu acho que assim, eu tenho certeza, o pediatra ele vai ser, se você tem uma boa relação, ele é o balizador dessas questões. Se você consegue ter uma relação de intimidade, de confiança, quando você viu a influencer tal disse para botar a fralda na cabeça, porque agora a gente descobriu que a fralda fica melhor na cabeça. Aí você falou, nossa, mas a vida inteira foi no bumbum, não sei o que, cabeça, bumbum. Para quem eu pergunto? Exatamente, para o maestro. Eu costumo dizer que você tem que ter uma pessoa que é o maestro. Isso. Né? É tem que eleger. É ele que vai estar ali, né? Fazendo. A gente trabalha há muito tempo, nós trabalhamos há muitos anos juntas, né? Porque a Ana Luísa ela tem uma sensibilidade muito grande e ela sempre foi muito atenta aos aspectos emocionais que emergem nas crianças, dos bebês. Então a gente sempre trocou uma bola. E é isso, né? Mas assim, ela é o maestro e a gente está ali junto, né? Construindo, né? Um olhar para aquela criança, enfim, para aquele bebê, para que ele possa, né, se desenvolver da melhor maneira possível e ali com o recurso que a família tem, oferecendo recursos para a família, não é? E Mônica, querendo sinalizar aqui, com a autoridade de quem estudou, de quem tem uma vivência e uma expertise, mas sem autoritarismo. Que a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. O autoritarismo é tentar impor ao outro um desejo ou uma verdade que é minha. Né? Nem sempre, se eu escuto um casal que está me trazendo uma questão, eu posso até, não, na minha vida pessoal, eu não fiz dessa forma com meu filho, mas não tem algum problema o que eles estão fazendo? Não. Então, é a história do saber escutar. E aí, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, você pode orientar, modular um pouquinho. Sim. Olha, não, realmente, a fralda na cabeça, nada a ver, essa pessoa viajou, não sei o que lá. Entendeu? Agora, se a gente pode ter um diálogo. O pediatra, o médico, no meu modo de ver a medicina, e eu já tenho mais de 40 anos de profissão, já passei por muitas fases, né? Esse dono da verdade afasta, né? Faz com que o paciente não te conte coisas, ele dá remédio por conta própria, não fala com o pediatra. Tem medo de ser julgado, Tem medo de ser julgado, exatamente. Então eu acho que é muito importante a gente experimentar algumas relações na gestação. Pega 2, 3 pediatras que forem indicados para você por alguma forma, né? Ou por causa do livrinho do convênio, ou porque é pediatra do meu sobrinho, mas vai conhecer, porque aquela família pode me adorar e outra família pode me detestar, né? Pode não gostar do meu estilo, não gostar do meu modo de ser. Então eu acho que assim, a procura pelo pediatra na gestação é muito importante. E é importante a gente ver se esse pediatra é acessível. Acessível, quando eu falo, em todos os sentidos. Se o consultório dele, eu tenho como chegar lá, né? Porque se for muito inacessível, você vai tender a procurar menos. Se esse pediatra cabe no seu bolso, né, Mônica? Se ele tem seu plano, mas mesmo assim... Porque quando a gente atende por muitos planos, é mais difícil a gente manter tudo isso que a gente está falando. Porque a gente infelizmente, é uma questão real, né? Você tem uma consulta muito longa, você atende menos pessoas. Então, assim, acho que precisa ver se cabe no teu bolso. Precisa saber se ele é acessível, assim, se eu consigo chegar ao Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade complicada, né? Se eu moro em Nova Iguaçu e o meu pediatra sei lá... Copacabana, né? Tem uma distância. Não sei, é mais complicado. Se eu pudesse, isso pode entrar como critério, de chegar mais fácil e tal. Mas não é o principal critério, a confiança é o maior. Quando você tem indicação de amigos e de parentes, é interessante, porque aí você já sabe algo desse pediatra.
Hoje em dia a gente tem as redes, as mídias, né? Então meu filho me ensinou isso, que a geração dos meus clientes é a geração do meu filho, né? Então ele fala, mãe, a gente quando indica um médico pra gente, a gente vai no Instagram da pessoa. E é uma coisa que é real, você vai lá e você vai ver a identidade, qual é a cara, a persona desse pediatra. Como ele se coloca, o que Me ele atende? fala. Não concordo com. Já vi 5 vídeos, discordei dos 5. Você vai ser cliente dessa pessoa? Não, né? Agora, me identifiquei muito, é isso que eu tô buscando. E mesmo assim a gente nunca é perfeito, né, mãe? Mas a gente tem uma chance de errar muito menor quando a gente tem essa relação próxima dessas famílias. E tirar esse preconceito de que os pediatras gostam o problema da pediatria são as mães e as avós e os pais, e não existe uma brincadeira sem graça no meio da pediatria. Sempre que a gente ria, mas é sem graça mesmo. É impossível você atender uma criança, a Mônica sabe disso muito mais que eu, sem ter um olhar para a família, para o entorno. O que está acontecendo nessa família? Né? E daí eu acho que a gente só consegue isso conhecendo alguns pediatras, de preferência ainda na gravidez. Por quê? Por isso, porque você não está ali com a batata quente na hora. Sim. Porque depois que o neném nasce, você pode ter dificuldade com a amamentação, que essas dificuldades com a amamentação são muito frequentes. Todas podem ser resolvidas, praticamente todas, né? Em medicina a gente nunca fala todas, tudo, né? Mas praticamente tudo pode ser resolvido se a gente pegar cedo. Mas para isso a gente tem que ter uma interlocução, né? E se você vai ver isso já com o problema, você vai ficar mudando de pediatra. Tá, e o bebê com 15 dias foi no pediatra, depois com 1 mês ele foi em outro, 1 mês e meio ele foi em outro, numa fase em que essa mãe está precisando de descanso. Eles estão precisando ficar um pouco mais, a mãe e o bebê no primeiro mês, né? Dormir de dia, e ela está peregrinando, marcando consultas, encarando salas de espera, bebê chorando, não é mais hora. Esse bebê é manipulado por várias pessoas diferentes, não é, né? E cada pediatra pode falar uma coisa diferente, você vai ficar mais doida ainda, já não bastando os conselhos dos amigos, da família e das redes sociais. Se eu tiver muitos pediatras, eu vou ter muitas opiniões. Sim. E aí você pode se perder completamente e trazer muito mais angústia para o seu puerpério do que tranquilidade, né? O papel do pediatra seria mediar até para melhorar esse puerpério, simplificar um pouco esse puerpério. Inclusive, vamos falar num outro encontro sobre puerpério. Aguardem. Mas eu queria, assim, né, fechar um pouquinho, pensando então que a gente pode considerar que a questão mais importante na escolha desse pediatra é entender que a gente confia, né? Tem que ter um vínculo de confiança. Sim. E a confiança passa, né, na medida em que a gente se sente acolhido e escutado. Porque eu gosto muito da definição do que significa paciente no Aurélio, né? Paciente é aquele que está à espera de que o outro sabe mais sobre ele do que ele mesmo. Então, na verdade, quando a gente vai procurar um profissional, um médico, um pediatra, a gente precisa entender se ele coloca a gente no lugar de paciente ou de cliente. Ou daquele que não, né? Daquele que, peraí, eu quero escutar você. Eu quero saber o que você sabe sobre você para que eu possa, a partir daí, aí sim, né? Pensar numa construção diagnóstica, enfim. Então é importantíssimo, né? Que seja assim. Foi um prazer, Ana, estar aqui nesse espaço com você mais uma vez e aguarde o nosso próximo encontro. E se você quer saber mais, se tornar uma mãe mais segura, clique aqui no link abaixo e venha conhecer o meu curso Do Zero ao Puerpério. Eu espero por você lá.